Deixa a Aline tirar a foto dela aí, senão... Todos encontraram? Lucas, capítulo 19, verso de 1 a 10. Assim começar a ler aí, acho que a maioria expressiva aí conhece a história, ou já ouviu falar, né? De quem se trata. Amém? Então vamos ler, né? Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de 1 a 10, diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Ouve, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, quebranta cada dia nossos corações, abre, Senhor, nossa mente, para que possamos cada dia te conhecer e estar humilhados diante da tua presença e aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né, como eu disse, né, Zaqueu é bastante conhecido, e falar sobre ele. Estive lendo essa semana uma coisa interessante, que até as crianças gostam, né? Talvez por se assemelhar, talvez pelo tamanho, né? Aí fui lembrar, né? Como a gente tem criança em casa, né? No caso do João, sempre é um laboratório. Aí outro dia ele estava brincando lá na casa da Dona Francisca com dois hominhos dele lá de brinquedo. Aí ela, como que é o nome desse? Ele não sabia. E esse menorzinho? É o Zaqueu. Aí o João, com o brinquedinho, o hominho dele lá era o Zaqueu. Ela falou, como que é? Ela não tinha entendido. Ele falou, Zaqueu, o Pepeno, que ele fala o pequeno é Pepeno. O Pepeno chama Zaqueu. Então, o Zaqueu é conhecido até pelas crianças que nem sabem identificar corretamente na Bíblia quem é, mas já se identifica. Então, o Pepeno aí, né, do João, é o Zaqueu, né, a estatura e tal, né. É interessante, como eu disse, a maioria conhece, conhecido pela sua pequena estatura. Mas mais do que isso, nós vamos ver no sermão, talvez ele era um homem pequeno, sua estatura, mas se tornou grande dentro da Bíblia pela graça de Deus que ele foi alcançado. É isso que importa, né? Vamos ver que não interessa se é do tamanho do Onã, se é pequenininho, né? Se é do tamanho do Zaqueu, do tamanho que é. No final das contas, não vai mudar nada se Jesus o chamou, se Jesus escolheu, se Jesus o encontrou com ele, independente do local, né? Como o tema aí, né, que eu esqueci de falar, Zaqueu, um pecador em busca de Jesus. E é interessante a gente ver também que Zaqueu, e como nós, né, dependemos de Jesus nos chamar, vir até nós, mas tem esse lado interessante do desejo, de querer, de conhecer, de correr atrás, de saber quem é Jesus. Vai alterar a salvação? Não. Mas é lógico, né? Aquele velho exemplo que a gente usa, né? Se nós somos pais terrenos, já nos alegramos quando os filhos vêm até nós, é grato ou faz alguma coisa, imagina Deus, né? Sua infinita graça, sabedoria e tudo que envolve a sua grandeza. Acredito que ele fica feliz quando vê um seu filho, um de nós, pecadores, correr até ele, querer se interessar por ele, né? Fazer algo, mover na direção de Deus. Mais uma vez, deixa bem claro, não é isso que faz a salvação. Lógico, é a atitude de Deus, a ação de Deus. Mas a nossa negligência também de não buscar, de não querer, de não desejar ver Jesus Cristo, também acho que implica muito a nossa vida, a nossa condição como cristão, como crente, pessoas que buscam a Deus. Então, é essa semelhança que nós temos com Zaqueu, da nossa pequenez de
de indivíduo, assim, independente da estatura, mas somos pequenos, somos falhos, às vezes até nós cantamos, né? Somos pequenos, mas o nosso Deus é grande e que nos busca. E a simplicidade, né? Subir numa árvore, a árvore tem em todo lugar aí, né? Então as condições que envolveram o contexto foi de as dificuldades que envolve todos nós, mas ao mesmo tempo foi de simplicidade, né? Pessoa ali, apesar de ser rico e tudo, mas que era rejeitado também. Então essa história nos revela que nós somos pecadores, como Zaqueu, a procura, a encontrar com Jesus Cristo. No caso de Zaqueu foi literalmente, né, um encontro físico ali com ele. Aí muito mais também houve encontro espiritual, que o próprio Jesus, né, como lemos aí, disse que ele havia chegado à salvação na casa de Zaqueu. Então é isso que nós precisamos, né, como Zaqueu, de lidar com o nosso pecado, saber quem nós somos, a nossa condição, a nossa posição social, se temos posse, se não temos, no contexto de cada um, mas correr até Jesus, né? Driblar ali as dificuldades. A dificuldade de Zaqueu naquele dia era a sua baixa estatura, o tanto de gente que tinha para ver Jesus, não dá de um jeito, vai de outro, né? Não consigo ver aqui, não vou ser notado por Jesus, vou subir numa árvore, né? É isso, vale o esforço, né? A condição, né? O pastor acabou de falar aí do relato do pastor lá, que eu até esqueci o nome dele, do senhorzinho, lembra aí? Noé, né? Noé. Santo de falar Davi, falei, Davi não era, né? Noé, né? Driblou as dificuldades ali, dos irmãos que estavam desempregados naquele dia, né? Vai fazer alguma coisa. É essa condição que Deus dá. E o incrível não no sentido assim de não crer, né? De grandeza, assim, é que Deus dá essa condição a cada um de nós. Nós só negamos isso a nós mesmos, né? Vai falar que muitas vezes você tinha ou tem a condição de fazer algo para Jesus Cristo, mas não é para mim, né? Não tenho condições, não sei o quê, mas não tentou também, né? Não foi lá desse jeito que é louvável de driblar as dificuldades e fazer, né? Vai procurar um jeito e vai, busca, corre atrás, né? Tenta, de alguma forma, essa condição que o Espírito Santo nos dá, né, para fazer parte desses inúmeros perdidos que são salvos, né, ser encontrado por Jesus Cristo. Então, Jesus ele pode salvar uma pessoa, independente da sua condição social, de estatura, de qualquer que seja. O que ele quer é nos salvar. E quando ele nos chama de verdade, para transformar as nossas vidas. Então, diante de tudo isso, em primeiro lugar, né, vem aí os problemas do seu encontro com Jesus, no caso de Zaqueu, e quero ver se consigo aplicar a cada um de nós, né, e você vai ver se identifica aí o seu problema de encontrar com Jesus. O primeiro problema de Zaqueu é o seu status social. O seu status social era um problema para Zaqueu naqueles dias. Como o texto diz, ele era rico, né? Lucas 19, capítulo 1 e 2 diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Ser publicano eram os cobradores de impostos, que era muito mal visto pelo povo, né? Não gostava, e ele ainda era chefe para agravar, né? Cá entre nós, né? Todo mundo que já trabalhou ou trabalha em empresa ou qualquer lugar que seja, chefe é chefe em todo lugar, né? Se você é chefe, você sabe que se você está debaixo do comando de um chefe, vai saber como que é, né? Então, o chefe nunca tem uma fama muito boa, né? E é lógico, né? Se for um chefe, né? Eu ia falar uma palavra aqui, mas não ia dar muito adequada, né? Se for um chefe muito frouxo também, ele não vai durar muitos dias no emprego dele, né? O patrão vai chegar, o dono lá vai falar, você não serve para ser encarregado, você não serve para ser líder, não vai funcionar, né? Se você não for lá enjoado, no bom sentido, não cobrar, não vai dar certo. Então, o chefe nunca é bem visto, para falar a verdade. E o Zaqueu, naqueles dias, por ser publicano, ainda chefe dos publicanos, imagina, né? Deve ser daqueles baixinhos invocados, né? Fiquei imaginando, deve ser daqueles baixinhos bem invocados, né? Enjoado, para dar conta de comandar. Mas ele, mesmo assim, foi escolhido por Deus. Um problema que ele tinha. O outro problema que ele tinha, ele era rico.
Aí nós às vezes ficamos imaginando, né? Como Jesus falou, quanto é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Não porque é impossível, porque a salvação vem de Jesus Cristo. Mas cá entre nós, o dinheiro, né? Há quem diga que é maldito, há quem diga que é abençoado, há quem diga que é a raiz de muitos problemas. É tudo isso, maldito e raiz de problemas, quando ele é colocado acima de Deus. E para Zaqueu era. Porque Zaqueu era daqueles que amavam o dinheiro, ele gostava de ser rico, de ter dinheiro, e ele colocava o dinheiro acima de Deus. É lógico até encontrar com Jesus Cristo. Aí me vem, quando eu disse que quero aplicar a nós, quando nós colocamos o nosso dinheiro, se é pouco, né, ou muito, cada um na sua condição, nós o colocamos, e aí não faz diferença nenhuma se é pouco ou se é muito, quando é colocado em primeiro lugar, acima de Deus, aí se torna um problema. Né? Que não vem me falar só rico que tem dificuldade para relacionamento com Deus. Pobre também tem, né? E às vezes mais. Né? Então, não é essa, definitivamente não é essa a condição. É a questão do amor, do apego ao dinheiro, estar acima de Deus. Mas naqueles dias era um problema para Zaqueu, que ele amava o dinheiro. Mas, né, foi mudado. E ele, né, como era chefe ali, um encarregado dos outros, ele precisava trabalhar isso em seu coração, de mudar de alguém chato e de alguém que vivia por status, gostava de ser bajulado, né, alguns relatos que a gente lê, lógico que a Bíblia não deixa, mas todo mundo que ama o dinheiro, ou que o dinheiro pode comprar, que às vezes nós temos esse engano também. Ah, eu não amo o dinheiro, mas ama o que o dinheiro pode comprar. É a mesma coisa, não tem diferença, né? Era um problema para ele, né? Porque tive lendo aí, né? Gostei muito de um post que eu li essa semana, que se torna um problema porque a pessoa que escreveu observou o seguinte: o dinheiro se torna um problema de muitas pessoas pelo seguinte, em gastar o dinheiro, se preocupa em gastar dinheiro, em comprar, em adquirir, e a maioria das vezes ela gasta ainda o que elas nem ganharam ainda, né? O famoso endividamento, né? Nem ganhei o dinheiro, já gastei. E o pior, o rapaz lá que postou ainda colocou, para comprar as coisas que não são necessárias. A pessoa gosta de gastar o dinheiro, às vezes gasta ainda o que não tem, que nem ganhou, nem sabe se vai dar para cobrir, e ainda com coisas desnecessárias, e ainda, no que ele falou, ainda o pior ainda, para impressionar pessoas que em tese nem gostam dele, ou ele nem gosta das pessoas. É assim que acontece na vida de muitas pessoas, aquelas que gostam de viver de aparência ou de status, e assim nós vivemos a nossa sociedade consumista, né? Não sou contra ser consumista, né? Estou dizendo isso, mas quando é só para aparecer, quando é só para manter status, gastar o que não tem, com coisas desnecessárias para impressionar as pessoas que elas não estão nem aí para elas, ou as pessoas não estão nem aí para eles. Então é isso aí, né? Se aplica a várias pessoas na nossa sociedade, e fiquei imaginando se Zaqueu talvez era desse, né? Que a maioria dos povos não gostava dele. E ele também não estava nem aí para ninguém. Queria, literalmente, entre aspas, extorquir as pessoas com os impostos altíssimos, que, né, já preguei em outro sermão sobre isso, publicanos. Eles tinham uma comissão, uma porcentagem no imposto que era cobrado para Roma. Então, se era, vamos pôr, 20% o imposto, né? Não me lembro agora quanto que era, eles tinham que cobrar mais, porque aquele tanto eles deveriam repassar para o Império Romano. Então, deveria sobrar um pouco para eles. Então, eles, literalmente, eles extorquiam os cidadãos para enriquecerem, para ganhar o seu dinheiro. E um segundo problema aí que ele tinha no seu encontro com Jesus, ele era um homem de muitas posses, né? Ele era rico. Em Lucas, capítulo 19, versículo 2, ele era rico. Então, isso significa que as pessoas ricas não vão para o céu? Não, como eu já até adiantei um pouco aí. Elas podem ser salvas. E eu gosto muito de lembrar que lá no Velho Testamento, principalmente os patriarcas, uma das formas que Deus tinha para abençoar era com riqueza. Né? Lembra lá de Abraão, Isaac, Jacó,
José e tantos outros, Deus abençoava com riqueza. Mas, por outro lado, também era tão interessante de ver eles dar presente, era 1000 ovelhas, não sei quantos camelos, também não eram murrinhas, né? Tinha um coração aberto e tinha aquele lance mesmo de sinceridade para com Deus, amava Deus. Então, veja que não era uma negociação, era uma bênção de Deus, literalmente, sobre a vida deles. Então, eles não colocavam o dinheiro em primeiro lugar. E quando precisavam de largar a mão de tudo e ir embora para obedecer a Deus, eles também iam. Diferente de nós, né? Que somos apegados demais ao pouco que nós temos e não damos conta de abrir mão para Deus. Mas, lembrando sempre, riqueza é sim uma dificuldade quando não se tem Jesus Cristo. O próprio Jesus, né, ele faz uma alusão a essa verdade quando diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. Está em Lucas 18, 24. Porque eles são apegados à riqueza. Precisa sim da interferência de Jesus Cristo. Outro problema aí para ele é a sua baixa estatura, pode ter sido um grande problema. Aí Lucas 19, 3, ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Ele não conseguia. Fiquei imaginando, né? Lógico, a Bíblia não conta, mas a gente tira por experiência nossa, né? Quando você está num lugar que você não consegue, você começa a querer pular, né? Subir num negócio ali, ver quando você vai num local assim, que tem uma multidão um pouco mais, você está distante, fica lá, esticando lá, tentando olhar, dá uns pulinhos para ver se consegue, né? Enxergar, e alguns ainda colocam os mais baixos, crianças colocam no pescoço para ver lá, e atrapalha mais os outros de trás, e ainda aí vai. Era esse problema, mas a estatura física de Zaqueu, e eu fico imaginando, né, e a Bíblia não é por acaso e nada, ela é muito didática e tudo faz sentido, é um representativo da nossa incapacidade, nossa insuficiência para aproximar de Jesus Cristo. A estatura física, ou a nossa pequenez espiritual, é algo que nos impede de chegar até Jesus Cristo. Quando eu disse lá, né, na introdução, que nós devemos encontrar nossos meios, a nossa capacidade de raciocínio, de inteligência que Deus nos dá, para perceber algo que nós podemos fazer para encontrar com Jesus Cristo. Sem contar, lógico, e sobretudo, o Espírito Santo que nos dá essa condição. Então, Zaqueu ali, ele foi crendo. Fiquei imaginando também, pensando que Zaqueu naquele dia, ele saiu da sua casa sabendo que Jesus Cristo estava em Jericó e falou: eu preciso encontrar com esse homem. Eu preciso crer que eu vou encontrar. Ele foi lá, não foi assim, vou lá, talvez, quem sabe, vai dar certo, né? Quem sabe acontece. Não, ele estava com um firme pensamento que hoje eu vou ver Jesus Cristo. E aí eu pergunto você, gosto dessas perguntas. Algum dia você já veio para o culto, saiu da sua casa e falou assim: hoje eu vou ouvir a voz de Jesus Cristo falando aos meus ouvidos? Ou você nunca fez, ou você nunca pensou sobre isso? Vou lá na igreja hoje. Vou lá, vou ouvir, eu até vou cantar. Quem estiver pregando, vou ouvir, até vou prestar atenção, nem vou dormir. Mas você já parou, já antes de vir, ou mais cedo, sei lá, durante a semana, falou assim: domingo eu vou para o culto, mas eu vou ouvir Jesus Cristo? E seja sincero com você mesmo. Já teve essa condição, essa capacidade de falar: eu vou ouvir, vou encontrar com Jesus hoje? Talvez não, né? Talvez nunca nem tinha pensado nisso, né? Mas Zaqueu saiu daquele dia com esse firme propósito, independente. Que as pessoas ali iam olhar para ele com um olhar de reprovação, porque não gostavam dele. Ele não imaginava o que ele iria fazer até chegar lá e ver que não conseguiria olhar normalmente, deveria ter uma solução, e ele encontrou subindo naquela árvore. Então pense nisso. Talvez aqui, né, não vai ter uma árvore para você subir, né, aqui dentro da igreja, não vai ter como, Jesus não vai estar passando fisicamente,
Mas você vai dar um jeito. Você vai encontrar, vai orar, vai pedir ao Espírito Santo para te dar essa estratégia de pensar de como você vai conseguir ver Jesus Cristo. E por outro lado também fiquei pensando muito essa semana sobre isso. De que forma Jesus morreu? Foi numa cruz, não foi? A cruz, o madeiro, em outros lugares, é feito de quê? Ele foi retirado de uma árvore, né? Então, se Zaqueu, né, subiu numa árvore para ver Jesus Cristo, me transliterando, ou sei lá até como que fala aí dentro da gramática aí, o que Jesus também subiu, de alguma forma, nenhuma árvore, nenhuma cruz, para nos salvar. Para abrir seus braços, abraçar o ser humano e salvá-lo. Então, essas metáforas, essa figura de linguagem, às vezes nós usamos para que nós possamos compreender. E Jesus foi subindo no madeiro, que ele entregou sua vida e consumou a sua obra, dando-nos a salvação. E também Lucas 19, 7, se refere a Zaqueu como um homem que é um pecador. Tudo a ver conosco, né? Também somos pecadores, mas observe que esse era um problema real de Zaqueu, como é o nosso. O pecado é um problema real que acontece em nossas vidas. Não é essas invenções que às vezes nós causamos. Às vezes nós, como diria Paulo, às vezes nós nem queremos pecar, mas diante da nossa fraqueza, da nossa condição caída, do nosso distanciamento de Deus, acabamos por pecar, mesmo sem querer, mas pecamos. Mas isso se resolve com Jesus Cristo. Pecado você não resolve ele de outra forma. Você até pode reconhecer o seu pecado, mas se você não ir até Jesus Cristo não perdoar, não vai ser resolvido. Às vezes nós só reconhecemos nosso pecado para agravar mais a situação, para sentir culpado, para alimentar as acusações do diabo sobre nós. O pecado sim deve ser reconhecido, deve ser confessado diante de Jesus Cristo. Aí sim ele nos perdoa e é resolvido, como foi com Zaqueu. E a Bíblia diz, né, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós carecemos, necessitamos de Jesus Cristo na nossa vida. Em Isaías 59:1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Então coloque seus pecados diante de Deus. E Deus vai estar agindo com a sua mão poderosa, seu braço estendido sobre nós. Outro versículo, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o que ele fez com Zaqueu naquele dia foi buscar, como ele diz mesmo que é filho de Abraão, mais um que estava perdido. E é isso que ele vem fazer conosco. Nós estávamos perdidos. E coisa terrível é estar perdido. Está num lugar que você não sabe, você está andando no lugar, de repente você perde. E agora? Dá aquela sensação de incapacidade, de impotência, de não dar conta de fazer nada. E é assim a nossa vida. Até Jesus Cristo nos encontrar, nos salvar e nos tirar daquele problema como estava com Zaqueu. Em segundo lugar, as dificuldades do seu encontro com o Salvador. Então, Zaqueu ele teve algumas dificuldades. Então, em primeiro lugar, o que ele fez para resolver essas dificuldades? Subiu em uma árvore para ver o Salvador. Zaqueu queria conhecer Jesus, né, em Lucas 19:4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. O desejo dele naquele dia, e olha que como Deus é grandioso. O desejo de Zaqueu, ele nem estava pedindo para ser salvo. O que ele queria ver? O que ele queria fazer? Melhor dizendo, ver Jesus Cristo. O desejo dele era ver Jesus Cristo. Ele nem queria, né, no coração dele, nem falou assim, quer ir lá, tocar, pegar nele, abraçar, fazer alguma coisa. Eu queria ver. Né? Ele acreditava tanto que se ele olhasse, ele visse Jesus Cristo, a vida dele mudava.
A fé dele precisava ver Jesus Cristo. E quando ele viu, né, aconteceu muito mais do que ele imaginava naquele dia. Aliás, é isso que a Bíblia diz, né? Que Deus faz muito mais do que nós pensamos, sonhamos, nós imaginamos. Essa é a ação de Deus em nós. Mas se nós estamos lá parados, nós não temos esse desejo de ver Jesus Cristo, não vai resolver nada na nossa vida. Nós precisamos desejar. Nós precisamos ter essa vontade de chegar até Jesus Cristo. Você sabe a diferença, né? Agora uma pergunta, você sabe a diferença entre um conhecido e um verdadeiro amigo? Você sabe qual é a diferença? Talvez não, né? Um conhecido, alguém que você até conhece bem, um pouco, você tem coragem de pedir emprestado, não tem? Mas um amigo você tem coragem de emprestar. Você tem coragem de dar algo para ele, quando você realmente conhece, sabe, ele o suficiente para emprestar. Ainda mais nos dias de hoje, que é dificuldade, né? Então, para quem você conhece, você é amigo, você vai emprestar, você vai dar alguma coisa. Então, o Zaqueu, ele não conhecia. E ele emprestava até para os outros, né, a quem ele não conhecia, mas para ganhar algo em troca. Para um amigo, não. Você vai emprestar algo, você vai dar algo, sem esperar muita coisa em troca. Zaqueu, para quem ele usava de usura, que falava, era juros, né, extorquia as pessoas, era tudo na base do lucro, porque ele não conhecia. Agora, depois que ele conheceu Jesus Cristo, aí ele mudou a sua vida. Agora ele queria transformar a sua vida. Ele queria deixar os seus pecados, ele queria ter uma vida diferente. Então Jesus queria que Zaqueu permanecesse com ele. E Lucas 19, versículo 5 diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Agora que estavam se tornando mais íntimos, ele queria pousar na casa de Zaqueu. Ou seja, queria estreitar esse relacionamento, queria permanecer com ele. Não queria só estar ali um pouco com ele, conversar um pouco. Aquelas pessoas que você não conhece, um conhecido, só se você cumprimenta, né? Tal, ei, tudo bem, mas um amigo, alguém que você se interessa, você quer estar com ele, quer permanecer com ele. Essa é a amizade, esse é um relacionamento para estar junto. É isso que Zaqueu não buscava naquele dia, mas foi mudado por Jesus Cristo, que Jesus Cristo quis ficar com ele. Então, essa experiência, né, de ter encontrado com Jesus Cristo, ela deve ser suficiente para mudar a nossa vida. Tem que nos levar a acreditar, não só num Jesus histórico aí, né, pregado, anunciado, conhecido aí pela história há uns 2000 anos, um pouco mais aí, mas tem que ser um Jesus experiencial, aquele que vai mudar a sua vida. E aí eu até poderia perguntar novamente, você já teve alguma experiência com Jesus Cristo? Experiência, como a gente fala, né? Experiência sua, não de ouvir alguém falar, porque você já ouviu, deve ter ouvido já vários testemunhos de pessoas aí que relatam experiências que teve. Mas você, uma experiência com Jesus Cristo, por menor que seja, talvez você nem se considera tão grande, talvez você ainda não conhece melhor Jesus Cristo, porque você desconsidera talvez a sua experiência com Ele. Você achou que foi tão insignificante que não deu importância. Mas toda experiência com Jesus Cristo, ela é importante. Ela é grandiosa para nos mudar. Então Jesus veio ao mundo para fazer isso, para encontrar conosco, para mudar a nossa vida, para nos dar essa experiência de conhecê-lo, para conhecer o Salvador, o único capaz de mudar as nossas vidas. E em terceiro lugar, agora vem a prova positiva do encontro, né, do seu encontro com o Salvador, do encontro de Zaqueu com Jesus Cristo. Até agora, né, não tinha sido algo assim, só de problemas, dificuldade, aquilo que ele estava tentando ver, aquilo que ele estava tentando encontrar com Jesus Cristo,
Mas agora vem o lado, digamos assim, positivo de tudo isso, desse encontro. Aquilo que mudou a vida de Zaqueu, as ações de Zaqueu provou que ele tinha sido salvo. Nota aí que as ações de Zaqueu não o levou a ser salvo, mas as ações de Zaqueu provou que ele tinha sido salvo. Quando Jesus afirmou para ele que hoje a salvação chegou a esta casa. Então ele foi salvo. Não que ele, por ter doado a metade de seus bens aos pobres, por restituir 4 vezes aquilo que ele tinha me extorquido, nada disso fez com que ele fosse salvo. Ele apenas havia reconhecido o encontro com Jesus Cristo. Tudo isso foi gratidão por Jesus Cristo haver mudado a vida dele. A experiência dele com Jesus Cristo foi tão grande que ele falou assim, eu preciso fazer algo. Primeiro e nota aí que primeiro ele correu para ver Jesus Cristo, depois desse encontro com Jesus Cristo, ele foi tão grande, real na vida dele, que ele queria fazer algo mais para mudar. Então, quando nós vimos aqui, falamos, né, culto após culto, né, muda a sua vida, transforma a sua vida, veja a sua vida de forma diferente, porque realmente é de quem já encontrou com Jesus Cristo. Então, levantando Zaqueu, disse, Senhor, vou dar aos pobres a metade do que eu tenho. E olha que ele era rico, né? Falando que quando Jesus encontra, quando a pessoa é amada, é abençoada por Deus, ele não tem dificuldade em repartir o que tem. Às vezes nós temos dificuldade é porque talvez o amor ainda de Jesus Cristo não chegou até o nosso coração. Nota-se também que dar era uma experiência nova para Zaqueu. Ele era acostumado a tomar dos outros, né? Tirar dos outros para enriquecer. Agora ele tinha que mudar a vida. Então Jesus Cristo realmente transforma a vida, né? Isso não implicou naquele dia só uma, digamos assim, uma ideia filosófica, né, de como devemos fazer. Poderia você vir aprender, eu devo fazer isso. Não, ele fez, foi uma ação concreta. Então Zaqueu oferece retribuir, gastar aquele dinheiro que ele tinha ganhado de forma desonesta, mas ele impõe sobre ele mesmo a pena de ter ludibriado, de ter roubado as outras pessoas. Não precisou nem de Jesus Cristo falar para ele fazer. Ele mesmo já quis fazer. Então, o anúncio de Jesus, né, que havia chegado a salvação sobre a vida dele, foi algo ainda maior do que ele estava imaginando que poderia acontecer. Quando Jesus afirma, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Quando ele fala isso, quando Zaqueu também era filho de Abraão, estava fazendo referência à fé, né? E aí na discussão de hoje, né, se judeus já são salvos por ser judeus, né, pela linhagem, pelo sangue, né, mas o próprio Paulo já diz que o judeu verdadeiro é pela fé. E se é pela fé, estende isso a todas as pessoas, inclusive nós, né, que cremos em Jesus Cristo. E o mais interessante de tudo isso, até a fé é dom de Deus, não é nenhuma condição minha de inteligência, mas é Deus que dá essa condição de crer nele. Então, a menção aqui de Zaqueu ser um filho de Abraão, né, é uma referência para a fé de Abraão, que Deus colocou na sua conta por justiça, que está em Gálatas, capítulo 3, verso 7. Que diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, nós, né, que temos fé, pertencemos à família de Abraão, essa família que crê em Jesus Cristo. Irmãos, então é isso. Essa história de Zaqueu, ela ilustra o problema de nós encontrarmos o Salvador. O problema que toda a humanidade tem de encontrar com Jesus Cristo. Quer seja, né, cada um com o seu problema, os seus problemas diversos. No dia de Zaqueu era a sua dificuldade de estatura e sua condição social, sua riqueza, seu status, que o impedia de ser uma pessoa, digamos, normal dentro da sociedade.
E nós temos, né, você tem o seu, tem o meu, e aí é problema de alcoolismo, de droga, e aí vai, né? Aí a gente cita esses mais comuns, mas cada um com o seu problema de encontrar. E há quem diga que as crianças que crescem dentro da igreja, cuidado aí aos pais, né? Das crianças que crescem dentro da igreja, elas crescem, às vezes pensando que já são crentes, que já são salvos, e não são. Um dia elas vão ter que encontrar com Jesus Cristo, né, como seu Salvador. Como diria o pastor lá ontem, de frases prontas, né? Filho de crente não é crentinho, né? Então, um dia eles vão ter que ter um encontro com Jesus Cristo, ter que ser salvos por Jesus Cristo, o que nós chamamos de converter. Precisam de resolver isso um dia. Outro problema é o lugar de seu encontro com o Salvador. Nós temos, cada um vai ter o seu lugar. Acreditamos que o lugar de encontro que nós pregamos que é na igreja. Nem sempre, né? Eu nem afirmo que é. Porque muitos vêm aqui à igreja e dormem, e não prestam atenção, e não edificam nada. Às vezes está lá num local aqui, é lógico, é lugar de você aprender. Quer dizer que você vai encontrar aqui? Tomara que sim, que seja. Mas é cada um, né? Mas esse local retrata a dificuldade que temos de irmos ao encontro de Jesus. Se nós temos dificuldade de ir à igreja, imagina nos outros lugares. Nós teremos, sim, dificuldade de encontrar com Jesus Cristo. E a prova positiva do seu encontro com o Salvador, ela vai retratar, e deve ser sempre a nossa viva e firme esperança da volta de Jesus Cristo. O que eu mais espero, o que eu anseio, é da volta de Jesus Cristo. Nosso encontro definitivo com Jesus Cristo. Como nós cantamos aí, né? Seria esplendoroso ver o nosso Jesus voltar nas nuvens, nós pudéssemos ver. Mas independente se vai ver ele voltando nas nuvens ou não, um dia nós o encontraremos. Nós devemos manter essa firme esperança, né? Essa é a prova positiva da nossa vida cristã. A nossa recompensa desde agora é manter firme em nossas mentes, em nossos corações, essa esperança da volta de Jesus Cristo. Desse encontro definitivo com Jesus Cristo. Como aconteceu com Zaqueu, de forma literal, e mudou, nós precisamos crer cada dia que Jesus Cristo transforma as nossas vidas. Amém? Então, que essa história de Zaqueu você possa identificar em Zaqueu você. A pequenez espiritual, a dificuldade, os problemas de ir ao encontro de Jesus, tudo que vai, os contextos que vai ter, mas a prova positiva de que Jesus Cristo nos salva. De quão é maravilhoso Jesus falar para você, hoje a salvação encontrou essa casa, ou essa casa, chegou a salvação até essa casa. Você possa olhar para a sua casa, para os seus e falar assim, a salvação chegou até a minha casa. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos olhar para Zaqueu e aprender com ele, sim, ó Pai. Que nós temos condições, sim, apesar das nossas dificuldades, nossos problemas, nossas limitações, qualquer elas que sejam, ó Pai, mas o teu Espírito Santo, ó Pai, vai nos dar condições, ó Pai, de encontrar os meios necessários para ir até o Senhor, para ser salvo, para andar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor já salvou. Obrigado, Deus, pela tua salvação que alcançou a minha casa, ó Pai. Eu honro e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.